Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos, Daniele, Silvia, boa noite, Carlos, do Somos Espíritas, Ari, Clara, boa noite, como vocês estão? Fabrício, boa noite, deixa eu entrar aqui pelo meu perfil particular para trazer o nosso convidado. Vou fixar o comentário, trazer o nosso convidado, tá? E vou pedir a vocês que, por gentileza, encaminhem os aviõezinhos, porque hoje nós vamos fazer uma live um pouco mais curta. Débora, Valéria, boa noite, Gladys, por conta do meu restabelecimento, né? Agradeço de coração. Ágata, Marquinho, boa noite. Agradeço de coração as vibrações que vocês endereçaram a mim. Eu estava brincando, né? Vim da praia, né? Estou vermelho, literalmente vermelho, por conta de uma dengue, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte do processo e estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu fixar o comentário. Cláudia, um beijo para você, para o Everton, para a Mari. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário, a hora que eu conseguir, né? Tá bom. Deixa eu ver. Opa. Fixei o comentário, muito bem. Agora vamos trazer o nosso querido amigo Carlos, para a gente não se alongar muito, né? Não se alongar muito. Nós estamos com o aviãozinho. Mandei, Carlos. Já te mandei o convite. Vamos aguardar o Carlos chegar. Enquanto o Carlos chegou, tá virado. Aê! Boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo bem, Aloysio? Estou te ouvindo bem. Você viu que eu fui pra praia, Carlos? Eu vi, tá bem vermelho, hein, meu? Sem sair de casa, fui pra praia, peguei aquele bronze aí, ó. Que privilégio, hein? Tô vermelhinho, tô parecendo um tomate. Tá mesmo, Aloysio. Boa noite, Aloysio. Boa noite a todos, amigos e amigas aí do coração. Sejam todos bem-vindos aí nessa live junto ao Aloysio. Gratidão, Aloysio, pelo convite, antes de mais nada, viu? Carlos, eu que agradeço a sua disposição de estar aqui conosco. Até falei para os nossos amigos e falei com o Carlos também que nós vamos fazer uma live um pouco mais curta hoje, embora seja... dengoso, né? Estou meio dengoso, né? Então, essas coisas que acontecem. E eu Tá falo certo. uma coisa, olha, eu já tive alguns perrengues na vida, mas olha, esse judia, hein? Sério, Aloysio, nossa. Judia Faz parte, mesmo, viu? Olha, eu tive herpes zoster 2 anos atrás, que ficava com o braço todinho, desde a ponta do dedão até o ombro, Nossa. cheio de bolinhas, né? Fiquei 3 meses com aquilo. Apesar da dor do desconforto, não foi como esse daqui. Olha, dengue não é para qualquer um, não. Sim, imagino isso. Mas vai dar tudo certo. Você já está se estabelecendo aí cada vez melhor, né? Se Deus quiser. Ah, vai querer. Meu amigo, você sabe que nós estamos iniciando um livro que você conhece muito bem, né? Sim, O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, de isso. Jane Martins Vilela. E eu fiz questão de convidá-lo para fazer a apresentação deste nosso novo projeto, porque nós vamos fazer a apresentação e você melhor, ninguém melhor do que você, para falar sobre esse livro, o que esse livro representou na tua vida, tá? Sim. Então, se você quiser se apresentar para quem não te conhece, o pessoal já te conhece, mas também sinta-se à vontade, né? Obrigado aí pela Você vai abertura. explicar que você é marido da Natália, né? Sempre tem assim. que falar, né? Isso daí já é de praxe. Eu sou o Carlos, marido da Natália, né? Nós criamos aí um perfil chamado Somos Espíritas, né? Somos.espíritas. O objetivo dessa conta, né, do Instagram é divulgar a mensagem baseada na doutrina espírita, né? Mensagem de luz. E vamos dizer, por um empurrãozinho do Aloysio, a gente começou a fazer às sextas-feiras, né? As lives sempre às 21 horas. A gente terminou nessa última sexta o livro Respostas da Vida, né? De André Luiz por Chico Xavier. E já estamos encabeçando um novo projeto aí que logo a gente vai estar divulgando aí para dar continuidade nesse trabalho que tanto tem nos ajudado, né? A Natália sempre comenta que
essas lives fazem bem primeiramente para a gente, que a primeira reflexão faz um estudo com a gente, assim, a gente olha para dentro de si e fala, nossa, essa mensagem foi para mim. E coincidentemente, como a gente intercala uma sexta, ou seja, de forma quinzenal, né? Eu venho aqui, depois só daqui 15 dias, as mensagens sempre batem. O que eu estou precisando ouvir, aprender em prática, e o inverso é para a Natália. Então não é à toa que essas lives são importantes para cada um de nós, né? Começando por nós mesmos que apresentamos, né? Exatamente, né? E sem contar o bem-estar que nos faz, né? Depois de uma live, né? A gente sai refeito, né? Praticamente. Sim, com A certeza. energia que flui é muito boa. Com certeza, sai revigorado, né? Se você tiver com algum problema, até ali no momento da live, quando você vai falando, vai se expurgando como um passe mesmo. A gente sai Sim. com as energias renovadas. Então é só gratidão mesmo. Agradeço a você por esse empurrãozinho aí, tá sempre também nos ajudando, nos dando dica, direcionando. E agradeço a Deus também por essa oportunidade, né? De aprender, né? Um pouquinho mais também através dessa doutrina, né? Tão maravilhosa na nossa vida. Mas é bom, né? Que bom que a gente pode dar um empurrão, né? Porque Com a gente certeza. só empurra aqueles que precisam, que estão querendo ser empurrados, né? E o meu, você lembra que eu tava difícil, né? Você deu um Tava. empurrão quase que com os dois pés no peito. E não foi bom? Foi ótimo. Hoje eu tenho enorme gratidão por isso, que eu vi mesmo que eu precisava disso, como tá fazendo bem para mim. Então, eu agradeço. Você não tem que agradecer a mim, não. Eu sou mero instrumento. Mas que bom que a gente tem esses instrumentos aí na nossa vida, né? É isso aí. Carlos, Então vamos este lá. livro, O Gigante Deitado, é da Jane Martins Vilela. Ele foi escrito, pelo menos essa edição minha aqui, quinta edição foi em agosto de 2011. Então, eu acho que ele foi... O seu quando que foi, Carlos? A minha é a 7ª edição. É outubro de 2016. Ah, a sua edição é mais nova. Mas quer ver? Deixa eu ver se eu tenho uma data aqui. Ó, a Jane escreveu em 6 de agosto de 1992 a introdução desse livro. 6 de agosto de 1992. Olha só. Você nem era nascido, né, Carlos? 92? Já estava com 11 já. Então, e a Jane escreveu esse livro. Agora, Carlos, nós vamos falar da introdução desse livro, desse projeto. O que esse livro significou na sua vida? Conta uma história aí. Eu sei que tem uma história muito interessante que Sim. Muitos amigos não sabem. Eu já conheço, mas eu gostaria que você trouxesse, né? Isso mesmo. Esse livro aqui, ó, que está aqui na minha mão, foi muito importante e continua sendo na minha vida, né? Só que para falar desse livro eu tenho que fazer uma pequena introdução aí para falar do personagem principal do livro, que é o próprio Jerônimo, né? É um espírito assim que eu até brinco aqui comigo mesmo, nem comento muito assim com a Natália, as pessoas à minha volta, que ele me ajuda e ajuda muito. Eu divido o meu dia aqui, meu tempo, conversando com o meu mentor e com ele. Então, quando as coisas apertam aqui, eu sempre recorro ao meu mentor, mas sempre, diariamente eu fico, e aí, Jerônimo, o que eu faço aí? Me dá uma luz aí. De tanto que ele faz parte da minha vida, né? Vou tentar não me emocionar aqui, porque é complicado. Quando eu falo do Jerônimo, eu sempre fico muito emocionado, né? Então, eu vou começar falando por ele, né? Eu estava passando uma dificuldade, né? Quem não é, nessa vida, né? De provas, expiações, quem de nós não vai passar por dificuldades, desafios, né? Que a vida nos impõe, né? E eu, como sou um espírito ainda imperfeito, estou em aprendizado, lógico que vai vir esses desafios. E eu estava trabalhando, né? Estava já numa instituição há mais de 16 anos. E assim, querendo mudar e não mudar, sabe? Querendo e não querendo, né? Sempre acomodado, porque já estava num cargo há bastante tempo, com salário que dava para manter a minha família, mas não estava feliz. Faltava assim uma alegria de viver, uma alegria de seguir em frente, assim por se dizer. E não conseguia sair desse nevoeiro de mudo, não mudo, saio de emprego, não saio, até que do nada não, né? Tudo é preparado, nada é por acaso. Teve uma oportunidade de eu sair desse emprego. Só que assim, as dificuldades que eu estava encontrando nessa instituição eram dificuldades provenientes para aprendizado meu.
E eu quis fazer o quê? Eu quis, entre aspas, burlar esse aprendizado, dar um desvio de rota. Só que a vida é assim. Quando vem, pelo menos para mim, né? Vou exemplificar dessa forma. Quando os desafios, obstáculos vêm diante de nós, a gente tem que ter o quê? Tem que ter a coragem e a força que esse homem teve aqui, de enfrentá-los. E não correr, desviá-los assim por uma rota mais fácil. E naquele momento, eu fiz exatamente isso. Só que eu não tinha aprendido a lição. Eu saí pela porta da frente da instituição, mas não resolvi o problema, que era um problema meu mesmo de se resolver, um problema interno, que eu achava, na realidade era mesmo, eu seguia assim, estava passando um processo difícil, mudou toda a diretoria, eu fui um dos únicos que continuou lá, então havia uma pressão maior na minha pessoa, eu já não estava aguentando. Mas em vez de usar isso para aprendizado, para treinar minha paciência, minha resignação, eu escolhi a forma mais fácil, que é sair da instituição. Só que a vida faz o quê? Ela vai nos cobrar aquele aprendizado. A gente não está aqui na Terra, a gente sempre escuta falar que é uma escola, um hospital, muitas das vezes até um sanatório. Ou seja, é um local para a gente aprender. Então a lição vem mais para frente. A gente não vai poder pular a lição. E Deus, na sua misericórdia divina, que é o nosso grande instrutor, ele vai nos fornecer essas lições em forma de desafios. Então eu fui para uma outra instituição, lá em uma instituição maravilhosa, estava trabalhando livremente, passou 1, 2, 3, 4 anos, estava totalmente em paz. Esse diretor, o dono da empresa, era uma pessoa até de renome aí nacional, internacional, e ele que me convidou para trabalhar nessa empresa, e eu estava simplesmente feliz. Só que é aquela coisa, né? Quando a gente está bem, a gente tá bem, esquece de tudo um pouco, né? Sabe, de olhar para dentro de si e falar, nossa, o que eu tenho que aprender lá do passado? Ah, não, o passado já passou, as lições, entre aspas, foram aprendidas, mas eu sabia, olhando para dentro de mim, que não foram, que eu tinha pulado, e estava vivendo a vida. Só que, infelizmente, ele foi assassinado. Ele foi assassinato, nossa, gaguejei aqui, né? Foi assassinado e trocou toda a diretoria da instituição. À primeira vista, eu pedia para não ser demitido. E o que aconteceu é que todos foram demitidos. E eu fiquei achando que isso era um privilégio, que eu estava sendo abençoado ali, que era o que eu estava colhendo. Mas, na realidade, era o quê? Era a lição que estava voltando. Então, se eu tinha dificuldade no emprego anterior, eu comecei a ter mais desafios ainda nesse. Aí a cruz ficou pesada. Ficou difícil de seguir em frente. Aí recorrendo a Jesus que falava assim, que o trabalho é importante, o servir é importante, porque até o Pai até hoje trabalha, eu não tinha força nenhuma de trabalhar. A ponto de chegar em casa, os 2 únicos objetivos que eu tinha na minha vida que me reerguia como pessoa eram a minha família, chegar em casa, ter os meus filhos, a Natália, que era quem me reerguia energeticamente, e a casa espírita, no qual eu trabalhava, auxiliava 2 dias da semana, e de forma curiosa, toda vez que eu ia trabalhar na casa espírita, eu trabalhava com passe ali, conversando com os nossos amiguinhos ali na desobsessão, e de segunda-feira a gente trabalhava com passe magnético, que é um passe mais demorado, magnetismo, né? Mais de 15 minutos. Então a pessoa senta na maca, tudo mais, faz aquela conversa, aquele diálogo fraterno antes de dar o passe. E de forma curiosa, todas as pessoas que vinham falar comigo de segunda tinham problemas idênticos ao meu. Aí eu pensava, meu Deus, olha o que a espiritualidade está me mostrando. Aquilo que Emmanuel falou para Chico, quando está difícil, vamos olhar para o próximo. Vai, levanta, vai no sanatório, vai no hospital, vai nas favelas, que você vai ver que o seu problema não é nada diante dos problemas do próximo. E ali eu me alimentava com isso. Que de forma curiosa, os problemas das pessoas que vinham até mim eram o mesmo problema que eu estava passando. Então eu tinha que consolar elas, dar ânimo e ao mesmo tempo trazer isso em prática para mim. E era curioso que eu falava com as pessoas e as pessoas ficavam olhando assim, nossa, tipo assim, nossa, ele está totalmente medianizado aí, o guia, o mentor está falando com ele através dele para mim. E não era nada disso, é porque eu estava vivenciando isso, então ficava fácil dialogar quando a gente sente, passa por aquilo.
Então isso foi me dando forças, ferramentas para eu ir guiando a minha vida. Mas ainda não bastava. Não bastava a ponto de eu chegar a não querer trabalhar, eu acordar assim, ficar assim, praticamente de joelho na cama, sem a Natália perceber nem nada, falando, Deus, meu mentor, Nossa Senhora, minha mãe Maria, me dê forças para encarar esse dia, que eu não estou conseguindo. E ia desse jeito. Eu gastava por volta de 1h30 e na volta 2 horas no trânsito, ou seja, eu tinha 3 horas e meia aí para usar esse tempo livre. Então eu criei uma estratégia de ficar escutando palestras. Então eu ia 1h30 e voltava com 2 horas. Então eu ficava o quê? Seguindo o Divaldo Franco, eu entrava lá, mansãodocaminho.com.br, olhava a agenda dele e via onde que ele estava dando palestra. Aí eu ia no YouTube dessa casa e já ficava de olho para pegar o vídeo, colocar no som do carro na volta ou na ida. E assim foi indo. Foi meses, mais de 2 meses, 3. Isso foi me fortalecendo, mas faltava algo. Aí foi num belo dia, um dos dias mais difíceis, assim, que eu voltei arrasado do emprego, assim, falei, tem que pedir a conta. Só que eu estava numa situação que não podia sair do emprego, porque o meu filhinho estava, o segundo, o Lucas estava com 1 ano, e a Natália estava em casa sem trabalhar, desempregada por conta dele, a gravidez foi de risco e tudo mais. Aí eu falei, como eu vou sair agora do emprego nessa situação? Tenho que aguentar. Só que não tinha forças. E acabou a palestra do Divaldo lá, eu estava no trânsito, até não recomendo fazer isso, eu olhei no celular e falei, vou pôr a próxima, que o YouTube, ele já termina um vídeo, ele mostra uma sugestão do próximo. E apareceu um senhor em preto e branco, aí eu falei, nossa, é o Chico. Mas como o Chico tá diferente, que esse óculos preto e branco, tá meio estranho esse Chico aqui. Aí eu cliquei e fiquei ouvindo a voz, falei, nossa, será que o Chico estava doente? Porque a voz não tá igual a do Chico. E fiquei escutando. A palestra era intitulada, a gente até conversou sobre isso, né? Alegria de Viver. Aí eu olhei e falei, não é o Chico. Aí eu olhei o título lá, Jerônimo Mendonça, Alegria de Viver. E eu fui escutando. Faltavam uns 40 minutos, meia hora para chegar em casa já. E aquilo foi me dando um ânimo, de tal forma inexplicável, que ele ficava falando da palestra exatamente isso, da alegria de você viver, de enfrentar os seus obstáculos, ter coragem de encarar a vida, essas vicissitudes e não desviando das rotas. Aí eu cheguei em casa e fiquei na garagem. E a Natália não entendendo nada. Acho que ela falou, vixe, ele deve estar mal lá, deve estar chorando lá, você equilibrando lá. E não era, eu estava terminando a palestra. Aí eu entrei em casa, a Natália até estranhou que o meu semblante estava diferente, isso segundo ela. E eu estava super empolgado. Falei, Natália, escutei o que eu precisava. Eu ouvi, né, melhor dizendo, o que eu precisava da minha vida. É um homem chamado Jerônimo Mendonça. Você conhece? Ela, não. Eu falei, nossa, que espírita. Aí comecei a falar da palestra. Aí eu fui, tomei meu banho, jantei, sabe, com criança, né? Era meia-noite e eu consegui fazer eles dormirem. E eu acordava na época 4h40. Eu falei, não, vou descer. Aí eu desci, peguei o celular e falei, não vou dormir. Aí fiquei pesquisando tudo que era do Jerônimo Mendonça, fiquei obsediando ele. Aí eu percebi que ele não enxergava, né? Ele já tinha até desencarnado, lógico. E que ele não enxergava, era tetraplégico, não tinha movimento, só movimentava aqui as pálpebras. Aí que eu falei, meu Deus do céu. E eu reclamando do meu emprego, que eu tô tendo dificuldade lá no local de trabalho, eu tenho que ter essa alegria de viver como ele. E fui vendo tudo sobre a vida dele, fui dormir, o que eu fiz? Fui o caminho de novo, escutando a palestra. E resumindo a história, isso foi me dando forças pro dia a dia. A vida do Jerônimo foi me transformando, foi me dando ânimo. Eu ficava acompanhando as palestras que tinha no YouTube, na internet. E o que eu ganhei com isso, né? Antes disso, e o processo, não vou dizer assim que passou. Estava dificultoso, estava cada vez mais difícil, mas eu estava tendo um ânimo maior. E eu falei assim, eu vou comprar um livro do Jerônimo Mendonça. Aí pesquisei. Não foi uma, não foi duas, foi N vezes. Aí me aparecia esse livro aqui, a biografia dele, O Gigante Deitado. Só que, sem uma explicação aparente, eu não comprava. Eu colocava no carrinho lá no site, comprar. Aí eu dava uma desculpa, que eu não sei porque na época, né, hoje eu sei, e não comprava. Não comprava. Aí eu ficava arranjando desculpa. Hoje eu vou na casa, biblioteca grande, vou ver se tem um livro lá. E não tinha.
E foi passando, a gente vai esquecendo. Só que assim, toda vez que, vamos dizer, o cinto apertava assim, eu me recorria à palestra dele, a alegria de ver. Ia dormindo com ela, era um mantra na minha vida. Aí minha mãe ganhou o que você também ganhou, uma herpes zoster aí. Na região, ela ganhou na região da cabeça, atingindo esse Nossa, olho. E até hoje, pior que essa. até hoje, infelizmente, ela não teve uma cura, né? E lá na casa, uma trabalhadora que atuava junto de mim falou: olha, leva ela em Franca a um tratamento espiritual, uma cirurgia espiritual. Eles recomendam, você tem que continuar com o seu tratamento médico, mas é interessante ela e fazer isso, que tem grandes resultados. Aí eu falei: mãe, vamos fazer? Vamos. E eu já estava com o quê que eu ganhei? Uma gastrite nervosa. Já estava no pico já. Mal se alimentava direito de tanto nervoso que eu passava, isso daí que eu ganhei. Aí minha mãe, então, aproveita e você também faz essa cirurgia. Eu falei: não, espírito, né, de luz que eu sou. Eu falei: não precisa, tá tudo bem, segue o barco. E minha mãe falou assim: não, aproveita a viagem, faz também. Aí eu fiz. Tinha que fazer uns procedimentos, você fica 15 dias sem comer qualquer tipo de carne. Eu que gosto de carne, né? A Natália teve que se redobrar, que era tomate com mussarela, mussarela no tomate, e aí vamos vivendo a vida. E eu fui lá para Franca, minha mãe fez a cirurgia, eu fiz a cirurgia, foi bem bacana. E a casa, a única forma para angariar recursos para se manter, que é o IME, Instituto Medicina do Além, era através do médium, né, João Berbel, que ele fazia psicofonia, né? Os livros dele eram através de psicofonia. E ele tem uma vasta biblioteca, e a única forma de angariar verbas para a instituição era através de livros. Então eu falei: mãe, vamos ajudar. Minha mãe, com certeza. Aí minha mãe se tornou sócia lá da casa, do Clube do Livro. Ela comprou vários livros, e no fundo eu senti um vazio. Eu comprei diversos livros também, tava com uma pilhinha lá competindo com a minha mãe. Aí na hora de ir embora eu falava assim: mãe, espera que tá me faltando ainda um livro assim que eu tô sentindo uma intuição, que é algo que vai mudar a minha vida, que é o que eu tô precisando e que eu não sei o que é. A minha mãe achou até estranho assim na hora. Aí eu me recolhi, fui para um cantinho lá é uma livraria bem grande, quem for lá vai ver o que eu tô falando, é um cômodo gigantesco, tem milhares de livros, não só dele, mas da doutrina. Então eu fechei os olhos assim, me conectei com o alto e conversei com o meu mentor. Falei: ô mentor, tô sentindo um vazio na minha vida, você não poderia me guiar, me mostrando um livro que ia me auxiliar na minha vida, ia complementar a minha vida? Aí fechei os olhos e fiz uma prece tão fervorosa que eu cheguei a fechar os olhos lá, por mais que eu tava num canto de tamanha emoção que eu fiquei. E eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, a primeira imagem que eu vi foi essa daqui, ó. Foi essa. Aí eu falei: meu Deus, o gigante deitado aqui, em Franca. E era o único exemplar, e não tinha mais nenhum livro dele, e só tinha esse. Aí eu falei: a resposta tá dada. E eu peguei o livro. Peguei o livro, comprei, e falei pra minha mãe: lembra? Eu pulei aqui uma parte. Depois que eu conheci o Jerônimo, ficava até chato, porque eu só ficava falando do Jerônimo aqui em casa, pros meus pais. Aí eu falei: mãe, lembra do moço que eu te falei, do homem? Tá, minha mãe lembra, então tá aqui, eu vou ler. E eu comecei a ler. Então, todo dia eu levava esse livro ao trabalho. Eu almoçava rapidinho, almoçava em 10 minutos, ia para o estacionamento que ficava no mesmo prédio, entrava no carro e ficava lendo esse livro. E ali, através dessa obra, essa simples obra, foi me dando forças para o meu dia a dia. Eu ficava olhando aqui e vendo aquilo que o Chico, que eu falei o exemplo anterior, através de Emmanuel, dizia que quando a gente olhar para o problema do próximo, o seu não é nada. E eu olhei isso daqui na prática. Então isso daqui se tornou um guia para a minha vida. Quando as coisas estavam difíceis, eu abria aleatório, assim, vinha a mensagem: olha, tá, o criminoso. Aí eu falava: meu Deus, tá batendo do que eu tô precisando para hoje. E isso foi me ajudando cada dia mais. E esse livro, só para complementar agora que é essa história, ele faz tantas mudanças na vida de quem lê, eu posso dizer isso com garantia, porque meu pai é uma pessoa muito simples. Eu cheguei a contar essa história desse trabalho com o Aloysio aí, do Reflexões Aloysio, através do dia que foi com o Pensamento Espírita, né, Aloysio? Lembra que foi com a Martielli essa historinha? O meu pai é uma pessoa muito simples. Meu pai,
ele não teve as condições de estudar muito na sua infância, então ele não teve e não tinha o hábito de ler. A única coisa que meu pai lê diariamente é o jornal e a parte de esporte, só. E eu contei tanto desse livro para ele e da pessoa Jerônimo Mendonça que ele falou assim: eu quero ler esse livro. Já foi um espanto. Falei, nossa, olha o Jerônimo agindo aí. Eu lembro de ter dado um livro pro meu pai de mensagens pequenininho de Joana de Ângeles, que era igual um minuto de sabedoria, vamos assim dizer, né? E ele nem lia. Meu pai terminou de ler o livro. Tô lendo, li 2 histórias. Eu falei, meu pai, você não tem jeito. Aí eu dei o livro pro meu pai, mas não tava assim com aquela ânimo que ele ia ler. Aí passou um dia, eu sempre tenho o hábito de ligar pros meus pais, né, no final do dia. Aí eu ligava, oi mãe, tudo bem? Aí minha mãe falava que tava tudo bem. Eu já esperava que meu pai tava vendo TV, vendo um jogo de futebol. E o pai tá lá no quarto. Ué, aí eu falava, meu Deus, tá doente. Tá fazendo o quê? Tá lendo o livro. Eu falei, o quê? Meu pai lendo o livro? Ele tá encantado. Eu falei, não, você tá brincando. E assim foi. Eu ligava à tarde, às vezes alternava. O que o pai tá fazendo? Ele tá lá deitado na cama. Não para de ler o livro. O meu pai leu esse livro de forma assim, ó. Eu não vou lembrar os dias, mas foi de forma rápida. Aí foram 2. Não era só eu, era meu pai que também falava, do Jerônimo. E tudo que eu perguntava, aí pai, o que você tá gostando? Ele falava sempre assim, que homem, que história. Ele sempre falava essa resposta. Então Jerônimo tem isso, essa força de transformação em cada um de nós, através do exemplo que foi a vida dele. O exemplo de coragem, de resignação. E isso é muito forte para mim, foi muito e continua sendo. Então esse livro aqui que eu estou dizendo aqui, dessas simples palavras, foi um guia e continua sendo para mim. Então você, amigo, que está aí junto da gente da live, que vai poder ver isso daí posteriormente, porque vai ficar gravado, se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, você vai estar fazendo investimento para a sua vida. É lógico que o Aloysio vai estar fazendo esse trabalho aí diariamente, de segunda a quinta, e vai ser até interessante vocês casarem a leitura com o que ele vai falar, porque aí complementa. Tamanha importância que é a obra da Jane aqui. E eu vou falar agora aqui também, de forma resumida, 2 historinhas aqui. Vou dar um spoiler. Pode, Aloysio, ou não? Pode, você é dono da live. Tá. A live é do convidado. Não, Luiz, complementa aí. Que o quê? O que eu precisava trabalhar? Vou fazendo uma analogia, né? Que eu estou fazendo esse bate-papo aqui, eu estou fazendo uma analogia com a minha vida em relação a essa obra. O que eu precisava trabalhar lá na primeira instituição, e a lição se repetiu na segunda. Eu precisava trabalhar o quê? Exatamente o que foi a vida desse homem aqui. A resignação, a fé, a coragem, a força, a paciência. Eram itens que faltavam no meu dia a dia e que eu tentei burlar. Aí veio a segunda instituição para eu treinar isso. E eu só consegui, graças a Deus, eu ainda estou nesse processo de aprendizado. Hoje eu não faço mais parte dessa segunda instituição, mas eu tenho certeza que a lição ali, que eu tinha pulado lá na primeira, foi aprendida. E um dos fatores determinantes para que eu pudesse concluir isso foi esse livro aqui, através dos exemplos que ele me deu. E através também, lógico, da vida do Jerônimo, que é fascinante. E um exemplo de paciência, e às vezes da gente deixar Deus ser Deus e saber ter a sabedoria de aguardar o tempo de Deus e não o nosso, são 2 historinhas aqui que eu vou contar de forma simples. Eu nem vou lembrar o nome, Aloysio. Eu tinha comentado com você, uma que me marcou, que a gente tinha, quando você falou lá atrás que você poderia me chamar, que eu até comentei que era do sono, né? Que é a primeira. A do sono, eu vou falar aqui de forma simples. O Jerônimo estava com a própria Jane. Tava a Jane, mais uma pessoa lá no leito dele. E ela estava lendo para ele o livro Nosso Lar. E estava lá no momento, no ápice assim, do livro, vamos dizer assim. E o Jerônimo dormiu. E a mãe do Jerônimo se adentrou ao quarto. E viu aquela cena. E ela já sabia que o filho já não dormia. Ele dormia 2 horas por dia, olhe lá. E ele já não estava dormindo nem isso na época. E ela ficou encantada de ver o filho dormindo ali. Dizendo com as minhas palavras, tá, pessoal? Só que aí a Jane, na hora, fez o quê? Ô, Jerônimo, acorda! Aí o Jerônimo acordou. Aí falou assim, ô, Jerônimo, como que você pode dormir na melhor parte de Nosso Lar? Você tá dormindo?
Aí ele, ô, minha Jane querida, é que sua voz é tão bela, tão calma, que parece uma melodia e eu adornei aqui no sono. Aí essa é a história. Ela não sabia que ele não estava dormindo, ela sabia da dificuldade, sim. Mas imagina, se põe no lugar do Jerônimo. Se a gente que fica uma hora, uma noite sem dormir, como é que a gente fica o nosso humor? Pensa você ficar um dia sem dormir, aí você deita no próximo dia, e quando você tá pegando aquele soninho gostoso, sua mulher te acorda. Você já dormiu? Você ia falar o quê pra ela? Você ia mandar a luz pra ela, né? Não, o Jerônimo estava ali sofrendo, mas o quê? A sabedoria dele, de respeitar a dor que ele estava sentindo como um aprendizado para a vida dele, ele simplesmente devolveu em forma de elogio. Então foi um exemplo de resignação, de, de caridade para com o próximo, né? Ali nesse exemplo que ele deu, junto a Jane, que ele tinha tudo para não ser tão cortês, e ele não reclamou. Quem conhece a história de Jerônimo, ele não reclamava. O maior sonho dele era poder, né, Luiz? Você tem mais propriedade para falar aí do que eu. Era poder virar do lado. E às vezes vem as dificuldades na nossa vida. O primeiro obstáculo, que é uma pequena pedra, a gente vai criando, vai transformando ele numa montanha. E os ensinamentos vêm através desses pequenos obstáculos. E a gente não tem que abraçá-los. A gente não precisa abraçar os obstáculos. Mas a gente precisa abraçar o quê? A nossa força interna. É o Deus conosco que está dentro de nós. Então, se veio o desafio, se veio aquela pedrinha, eu não vou transformá-la numa montanha. Se veio é porque eu posso. Eu posso transpassar essa montanha. Eu posso vencer esse obstáculo. Através do quê? Através desses fatores que Jerônimo tinha de sobra. Resignação, de paciência, de amor, principalmente de trabalhar, de servir ao próximo, que aí seus problemas vão deixando de lado. É algo que você aprende até na psicologia. Quando a gente tira o foco do nosso problema e direciona para um outro objetivo, a gente vai aos poucos se esquecendo. Então, se a gente se direcionar ao servir, tudo vai se transcorrendo da melhor forma. Aí o outro exemplo era em relação, eu não vou lembrar aí, peço perdão, mas eu acredito que o Aloysio vai fazer uma live, pode ser que ele faça. Que era do caso de um sapinho lá, de uma perereca. Jerônimo conseguiu aí, numa dessas noites raras, entrar no sono, e ele acordou com, eu não sei falar, hein, Aloysio, você me ajuda aí. Como que é o barulho do, não é, não sei, vou falar com o sapinho. É isso aí. Ele sentiu no ouvido dele, aí ele falou, meu Deus, tem uma perereca aqui do meu lado do meu ouvido. E ele com a luz apagada, não pode nem se mexer, só mexer aqui, né, piscar. Ele começou a chamar a mãe dele. Aí a mãe gritava, a mãe dele entrou no quarto, pegou um dos travesseiros, uma almofada, e começou a bater na cara dele, para espantar a bendita perereca. Ele falou, que eu não lembro o número agora, mas eu vou chutar aqui, acho que foi 10 ou 20 que ele tomou na cara, assim, ó. Aí a perereca já tinha ido embora faz tempo, mas a mãe dele continuava. Aí ele falou, mãe, para! E ela acendeu a luz. Quando ela acendeu a luz, ela falou assim, nossa, Jerônimo, como que você tá corado? Mas tá parecendo eu? Tá parecendo você. Ele não tava com nem, mas era por causa das almofadadas que ele tomou na cara. Aí ele olha para dentro de si e faz uma análise disso. E isso é uma analogia à nossa vida. Se ele, com os problemas, também vem ao nosso encontro. Se ele tivesse a paciência de esperar a perereca, que ela não ia ficar ali por maior tempo, ela ia sair. Ele não ia ter tomado aquelas almofadas. Então, assim, é um exemplo assim, até engraçado dessa história aí, mas é o que vem assim na minha cabeça quando vem essas dificuldades, esses dois exemplinhos aí, ó, da paciência e das vezes a gente, se não dá, a gente fez tudo que podia fazer, deixar Deus ser Deus e aguardar o tempo, porque a perereca ia embora. Ele não teve, assim, vamos dizer, a paciência ali momentânea, ele sofreu. Então, é uma analogia que a gente pode trazer para a nossa vida. Com certeza, né? Com certeza. Mas não sei se a gente aguentaria também muito tempo um sapinho na orelha da gente. Gente fazendo aquele barulhinho, né? Imagina o desespero. Não é só o barulho, deles. O problema é que ele deve ser... Sim, encostando frio, aqui, gosmento, sei lá, Sim, deve ter sido uma sensação horrível. Mas, assim, o que é mais legal do Jerônimo, particularmente eu dizendo, né? É que o Jerônimo, não que Chico, esses grandes vultos do espiritismo, ou fora mesmo da nossa doutrina, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, Buda,
Madre Teresa, e assim, a gente tem grandes exemplos aí, né, na humanidade, que serviram o exemplo do Cristo, né, que é o nosso modelo, o nosso guia. Mas Jerônimo, pelo menos para mim, ele fica mais próximo, que ele parece que ele é gente como a gente. Por mais que a vida dele foi dificultosa, e eu particularmente, acredito que a maioria de nós, não teríamos espírito para ter essa condição de conseguir viver uma encarnação dessa forma, e ele como um espírito já de escola, um espírito totalmente mais evoluído que nós, conseguiu passar com brilhantismo essa encarnação, mas ao mesmo tempo os exemplos de vida dele, vocês vão ver aqui nesse livro também, que a Giane vai relatar, ele era uma pessoa muito próxima da gente, assim, das nossas vivências. Ele se apaixonava, ele tinha um amor no qual a gente não conhece, nunca foi revelado. Ele sofria, entre aspas, por esse amor, escrevia cartas, né, ditava para a pessoa escrever. Ele se apaixonava, ele gostava de jogar bola, gostava de ir no cinema. Então, ele era uma pessoa, assim, vamos dizer, mais próxima do que é a gente no nosso dia a dia. E isso é o que me encanta, porque não que os outros vultos do espiritismo também não me encantem e que servem de exemplo, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que ele era uma pessoa, assim, como nós. Era uma pessoa, assim, que tinha as coisas, entre aspas, do mundo, né? As coisas corriqueiras, sentia amor, assim, para uma pessoa, de paixão mesmo. Isso é o que mais me encanta, o que mais me aproximou do Jerônimo. E ele é um exemplo de vida para mim até hoje. Então eu agradeço a Deus, agradeço a Jerônimo pela oportunidade de encarnação que ele veio aqui junto de nós, deixar esse exemplo de força, de coragem, para que quando a gente tiver as dificuldades, e vamos ter, né, a gente não se esquecer que teve um exemplo maior aqui, que foi ele, e também um maior ainda, que é o Cristo, que veio aqui só para servir e para nos ensinar o que é verdadeiramente amar, né? E acredito que é isso, Luiz, essas historinhas aí e da Exatamente. importância desse livro aqui para mim, né? E eu gostaria de fazer uma observação, Carlos, que nós não vamos fazer live sobre todas as mensagens, porque é um livro que tem Sim, alguns enfoques diferentes, como a sim, bibliografia, sim, o prefácio, os depoimentos de algumas pessoas, né? Então, tem uma autobiografia que ele começou a fazer. Então, são situações assim que ficaria um pouco difícil para a gente trabalhar numa live, né? sim. Então, eu recomendo àqueles que tiverem vontade e aproveitando, já que você está aqui, Carlos, e você não vai participar, o que eu vou fazer? Lá atrás, só para vocês entenderem, lá atrás, quando eu fui fazer o primeiro sorteio de livros, né, que eu fiz 2 sorteios, né? Um aberto a todo mundo, né, que foi esse livro aqui que saiu para a Aninha do Cantinho Espírita, tá? E o outro livro que foi o Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que foi para Carol Strebe, lá de Guaíba, né? Então, o que acontece? Lá atrás eu comprei o livro e pedi para o pessoal do Clarim me entregar. Só que eu pensei comigo, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu conversei com a Cláudia falou, não, Olísio, deixa que eu te entrego, vai ficar mais fácil, o controle fica melhor, assim, assim, assado. E a Cláudia assim o fez, entregou, chegou rapidamente, como também fez com o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Então, o que eu vou fazer, né, que o pessoal já estava até desconfiado, como eu tenho 2 livros desse, esse daqui não é o livro que eu vou sortear, o livro que eu vou sortear é mais novo, esse daqui eu ganhei de presente do pessoal do Grupo Espírita Jerônimo Mendonça, aqui de Araraquara, quando eles fizeram uma noite em homenagem a algumas pessoas, fizeram a doação de uns livros, eu recebi, e então esse livro não vou doar. Mas o outro eu vou doar, vou fazer um sorteio, e vai ser o sorteio da mesma forma desse segundo, tá? Um sorteio privativo, ou seja, para as pessoas que estão junto com a gente. Por exemplo, a Clara que está aí, a Débora, a Cláudia, né? Quem mais aí? A Silvia, entende? Todo o pessoal que está sempre conosco. Isso, Então, legal. Regina, viu, Regina? Então não vai ser assim, por exemplo, que achei engraçado, brinquei até com a Babi. A Babi chegou
pegou o bonde andando, que senta na janelinha. Eu falei, Babi, já foi. A Babi chegou, que sorteio é esse? Não, são as pessoas que a gente vai vendo daqui para frente, tá? Daqui para frente, e lá no finalzinho lá para julho, mais ou menos, porque esse livro deve terminar mais ou menos em fim de julho, comecinho de agosto. Então, no começo de julho, provavelmente eu vou fazer o sorteio desse livro apenas com nossos amigos que estão sempre na nossa live. Tá? Então, não precisa, aquilo que a gente fala assim, não precisa ter muita divulgação, muito pelo contrário, quanto menos divulgação tiver, melhor, mas vai ser para esse grupo seleto que está sempre com a gente, uma forma de a gente agradecer esse trabalho, né, de parceria que a gente traz, né, porque eu falo assim, a live não é minha, né, o horário menos ainda, né, já até falei com a Daniele. O horário, graças a Deus, ela veio preencher. O horário da espiritualidade. Ah, vim preencher o horário da luz. Não, o horário da espiritualidade. Eu estou emprestando a minha voz, os meus estudos, a minha imagem, né? Mas o horário não é meu, a live não é minha, a gente é só instrumento, né? Isso só mesmo. instrumento. Então, vocês que já estão acompanhando a gente toda vez, né? João Carlos chegou também. João Carlos, acho que tem o livro. Mas eu não vou poder fazer, Carlos, brincadeiras à parte, eu não vou poder fazer um sorteio, como que eu diria assim, seletivo, hiperseletivo, ou seja, o Carlos já tem um livro, então não vou sortear para o Carlos, não, seria injusto. Sim. Porque se você ganhar, você pode presentear uma outra pessoa, você Sim. entende? Sim. Então, eu seria injusto se eu fizesse um sorteio seletivo, dizendo, o Carlos tem, João Carlos tem, fulano tem. Não. Aí o que a pessoa vai fazer com o livro é o livre-arbítrio dela, quer doar, quer ficar com 2, né? Tá Fica certo. À vontade. Mas vai ser assim, para o nosso pessoal que está sempre conosco, né? E o João Carlos falou que tem. Mas, João, se por acaso você, pela enésima vez, não for sorteado, mas você já tem o livro, mas se você for sorteado, né? Você pode, de repente, né? Eu não vou poder excluir João Carlos, não vou poder excluir o Carlos por conta dele já terem um livro, né? Não seria justo. Mas eu não vou fazer aquela divulgação, com tanto marcar 3 perfis. Não, deixa para lá. A gente não está em busca, eu deixo sempre claro, nós não estamos em busca de seguidores, né? Quem tem que ter seguidor é Jesus. E Isso. Não estão querendo promoção pessoal. Quem tem que ser promovido é o Evangelho. Isso é muito importante. Eu falo para todo mundo que faz live, não se deixe ofuscar pelas luzes, achar que você está... Ai, tem tantas pessoas me seguindo. Tem não sei o quê. Gente, não importa. Né? Não importa porque eu lembro, como já falei uma vez, Uriel fazendo uma live com meu filho, com o Vitor, ele falou assim para o Vitor, o Uriel tem mais de 10 mil seguidores, tá? Só para vocês terem uma noção. Ele falou, olha, se eu estiver fazendo uma live para 1000 pessoas, ou se eu estiver fazendo uma live para uma pessoa, mas o que eu falar servir para aquela uma pessoa, já está feito o trabalho de divulgação. Entende? Exato. Então é isso que a gente tem que pensar. Nós não temos que pensar em ter X seguidores. É claro que a gente fica contente, vira e mexe quando a gente atinge um número, a gente até faz uma divulgação de gratidão, né? Como a Daniele atingiu 1000, nós fizemos a postagem, né? Olha o Will dizendo que o João tivesse 2 pessoas sendo sorteadas, ele perderia. É que o João Carlos, gente, ele quer ganhar na Mega Sena. Eu falei, João, não é por aí, João Carlos, você vai ser infeliz. Ele vai assim, mas você é um infeliz rico. Não é assim não, né? Mas olha, Carlos, eu já fiz a divulgação então, tá dando um delay aqui na imagem, de vez em quando fica um pouco meio amarela. Para contrabalancear o meu vermelho. Que, tá um pouquinho mesmo. Brincando um pouco, né, fazendo um pouco do Jerônimo, eu lembrei hoje em dia, né, falei, então eu fui pra praia sem na praia, né, peguei um bronze. Esse bronze eu não desejo para ninguém, viu, gente? Olha,
mas graças a Deus, em vista do que eu já passei, estou bem melhor, né? Graças. E essas lives ajudam. Não pudemos fazer realmente, né? Nós não pudemos fazer a live de sexta-feira porque eu tinha ido ao hospital. O Vitor fez para mim lá do Café com o Evangelho, às 7 da manhã. E então o Vitor fez maravilhosamente bem. E eu tinha live com a Babi no domingo, falei com ela, falou, não, Aloysio, deixa que eu faço sozinho e você vem mais para frente. Então, agora, hoje, graças a Deus, conseguimos estar aqui e a energia que flui auxilia também o nosso restabelecimento e é sempre bom, né? Isso mesmo, Luiz. Carlos, eu só tenho que te agradecer de coração, não quero tomar mais seu tempo, né? Porque a gente falou que ia fazer uma live de meia hora, já estamos quase batendo 10 para as 11. E então eu queria agradecer de coração a sua presença, passar para você fazer as considerações finais e te pedir que se fizesse a prece final para a gente. Perfeito. Primeiramente, como eu iniciei agradecendo, termino agradecendo ao Luiz e a todos vocês pela paciência aqui de eu estar contando essas simples histórias aqui, que são simples, mas para mim foram importantes. E espero que para vocês tenha alcançado algum objetivo. E eu queria só finalizar assim, dizendo para que a gente não se esqueça que a gente está num planeta, num mundo que vai vir desafios, que faz parte da nossa caminhada. Mas quando vir esses desafios, a gente não se esquecer de alguns fatores. O primeiro, eles são para um aprendizado. O segundo, você não está sozinho. Há uma força invisível de amigos espirituais, muitas das vezes também amigos encarnados, que estarão junto de nós para que a gente possa continuar caminhando firme rumo ao nosso objetivo, que é amar e servir. E que se a cruz estiver pesada, a gente colocar um exemplo na nossa vida. Primeiro que é Jesus. E um exemplo aqui também é o Jerônimo Mendonça. Que eu vou terminar aqui, ó, com a contracapa, que é a última... É contracapa, Luiz, que fala? É contracapa, sim. Contracapa. Que a Jane fala e é exatamente isso, ó. Seguir o exemplo de Jerônimo. Imagina o leitor, um homem totalmente paralítico no leito, há mais de 30 anos, sem mover nem o pescoço, cego há quase 20 anos, com terríveis dores no peito, necessitando o peso de até 30 quilos de areia para suportar essas dores. Esse homem resignado e sereno viajou pelo Brasil afora proferindo palestras, cantando, consolando e orientando centenas de pessoas. Então esse daqui é um exemplo vivo na nossa vida. Ele tinha pouco e fez muito. Então quando as dificuldades vêm, que a gente tem essa força e coragem de sempre seguir em frente, cantando, sorrindo, com a alegria de viver. E é isso, pessoal. Então vamos agora nesse instante, melhor dizendo, elevar o nosso pensamento ao alto, serenando os nossos pensamentos, tranquilizando a nossa respiração, para que possamos assim entrar em contato contigo, Pai Maior, através dos seus emissários de luzes que nos envolvem nesse instante, com a harmonia e o equilíbrio necessário. Agradecidos que somos, Senhor, pela oportunidade do servir, do aprendizado contínuo, do viver. Que essa obra, o gigante deitado, possa servir de exemplo, de força, na nossa caminhada evolutiva rumo ao além. Sabemos que o gigante já está de pé, que ele segue sua jornada, trabalhando, servindo, seguindo os passos de outro gigante chamado Jesus. E que possamos, na nossa pequenez diária, que é a nossa vida, seguir os seus exemplos com força, paciência, resignação e principalmente muito amor no coração. Que a sua luz, Pai, possa penetrar o âmago da nossa alma nesse instante, restabilizando, reorganizando a nossa energia física, psíquica, mental. Que os bons espíritos possam estar junto de nós, os nossos mentores nesse instante, aplicando um passe de cura, de reequilíbrio, de forma agora especial, que todos nós possamos emitir uma luz saindo do nosso coronário, do nosso frontal, para esse nosso irmão Aloysio, que essa luz em forma de energia revigorante, de saúde, de equilíbrio, possa estar chegando no seu lar,
transparecendo todas as paredes e chegando até ele nesse instante, envolvendo, dando o equilíbrio e a energia necessária. E que essa luz também possa se expandir para todos os nossos irmãos que necessitam de alguma forma de uma energia, de uma saúde reequilibrante. E que através da sua misericórdia, Pai, só podemos dizer gratidão. E que assim seja. Graças a Deus. E é isso, pessoal. Gratidão e que assim seja. Eu agradeço uma vez mais, Carlos, a você, agradeço todos os amigos que estiveram conosco, não tivemos oportunidade de cumprimentar a todos, mas é uma alegria contar cada vez mais com vocês. Agradeço as vibrações de cada um de vocês, que realmente a gente sente essa energia, essa preocupação, e que bom, né, quando a gente ter amigos que vibram pela gente também, isso é muito bom. Amigos queridos, Carlos, meu amigo, gratidão. E eu finalizo dizendo, como sempre, né, que nós tenhamos uma noite abençoada, por estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau.